E aí, tudo bem? Esse vídeo aqui, então, é um vídeo sobre solução de exercício. Ele pertence a um conjunto de vídeos, uma série de vídeos que eu fiquei de fazer sobre equações diferenciais parciais. E o tema desse exercício é solução de EDPs via separação de variáveis. Esse aqui, então, é o exemplo 1 sobre solução de EDP usando a separação de variáveis. Eu pretendo colocar mais de um exemplo, né? Mas pelo menos um exemplo a gente vai ter aqui. Então, encontre a solução geral U de xy dessa EDP aqui. dρ U dρ x mais dρ U dρ y é igual a 2 vezes x mais y vezes U. Então, nesse exemplo, a gente tem unicamente que resolver a EDP e não tem nenhuma condição de contorno, condição de fronteira, condição inicial. É apenas desenvolver o procedimento para resolver essa EDP aqui. Uma primeira inspeção, antes de começar realmente a desenvolver a solução via separação de variáveis, é observar o seguinte. Bom, será que essa EDP tem uma única solução, ou duas, ou três, ou quatro? Bem, observe o seguinte. Vou escrever aqui a observação. A EDP é linear. É uma EDP linear. Veja bem, se a gente conhecer, vou escrever assim, sejam, vamos supor que tenha mais de uma resposta. Eu vou chamar aqui W1 de x e y e W2 de x e y, soluções da EDP, e alfa e beta pertence a R. Então, vamos supor que a gente conheça duas soluções W1 e W2 e dados alfa e beta quaisquer, eu quero mostrar para você aqui então que essa EDP ela é uma EDP linear. E o que isso significa? Significa que se a gente conhece duas soluções, W1 e W2, a soma ponderada dessas duas soluções é também uma solução, ou seja, alfa W1 mais beta W2 vai ser uma solução da EDP, desde que W1 e W2 individualmente também sejam soluções dessa EDP. Uma observação sobre notação que eu quero fazer aqui é a seguinte, que eu vou escrever aqui para não carregar muito também essa escrita, né, das equações, que a derivada de W1 com relação a x é simplesmente W1x, e que a derivada de W1 com relação a y é simplesmente W1y. Mesma coisa para o W2, ok? Só para a gente não ficar inserindo essa notação do dρ, né, que ela é um pouco grande e também torna a equação muito carregada. Então, eu vou fazer apenas essa simplificação aqui. Então, escrever as derivadas parciais com essa simplificação através do índice. O índice x para a derivada com relação a x, índice y para a derivada com relação a y. Bom, dizer que W1 e W2 são soluções em termos algébricos significa o seguinte. Significa que W1 e W2, essas duas funções, W1xy e W2xy, atendem a essa equação aqui de cima. Ou seja, quando a gente diz W1 é solução da EDP, o que a gente está dizendo então é que a derivada de W1 com relação a x, que é esse primeiro termo aqui, mais a derivada de W1 com relação a y, que é esse segundo termo aqui, ele é de fato igual a 2 vezes x mais y vezes W1. Ou seja, significa dizer que o W1 atende a essa equação que define a EDP aqui. Ou seja, jogar o W1 nessa equação faz com que a equação seja verdadeira. Isso que é o que significa W1 ser solução dessa EDP. Da mesma maneira, W2 é solução da EDP. Aqui é só um teste, ok? Para a gente entender o conceito de linearidade. W2 é solução da EDP. Ou seja, se a gente jogar aqui no lugar do U o W2, vamos ficar com o seguinte, W2, derivada de W2 com relação a x, mais a derivada de W2 com relação a y, é igual a 2 vezes x mais y
vezes a W2. Então, isso significa que W2 é a solução da EDP. Jogar a W2 na EDP funciona, atende a EDP. Bem, e se a gente jogar... Então, aqui eu disse o seguinte, sejam W1 e W2 soluções, e eu ainda adicionei o alfa e o beta como números reais. Por quê? E se W1 e W2 são soluções, será que alfa W1 mais beta W2 é solução da EDP? Ou seja, será que a soma de múltiplos das funções W1 e W2 também soluciona não só as W1 e W2, mas como somar W1 ponderado por um alfa mais o W2, né, aí multiplicado por um beta? Será que isso é solução? Bem, a gente pode jogar esse termo, alfa W1 mais beta W2, no lugar dessa equação, da parte esquerda dessa equação, e ver se ela se torna a parte direita dessa equação. Então, aqui eu vou substituir, fazer o U, então igual a alfa W1 mais beta W2 naquela equação. Então, a gente fica com a derivada com relação a x de alfa W1 mais beta W2 mais a derivada com relação a y de alfa W1 mais beta W2. Isso vai dar em quê? Bem, a operação de derivação ela é linear, né? A derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas dessas funções. Você já deve ter estudado isso. Isso pode ser escrito, então, como alfa W1x mais... Deixa, na verdade, usar esses coeficientes, valores diferentes, cores diferentes. Isso dá então, alfa W1x mais beta W2x mais... Agora eu vou operar aqui, ó, derivada com relação a y da soma dessas duas, né, do W1 ponderado por alfa, multiplicado por alfa, e W2 multiplicado por beta. Então, isso dá alfa W1y mais beta W2y. Bom, dá para juntar os termos que tem o alfa e os termos que tem beta. Isso se torna alfa, que multiplica W1x. W1x. Então, já foi esse primeiro termo aqui. E eu tenho o alfa aqui junto do W1y. Então, mais W1y. Mais o beta, que multiplica W2x mais W2y. No entanto, W1x mais W2y ele pode ser escrito como 2 vezes x mais 1 vezes W1. Então, eu posso escrever isso aqui como é igual a alfa, que multiplica 2 vezes x mais y vezes W1. Ou seja, como W1 é solução, eu posso trocar aqui nessa primeira igualdade, onde tiver escrito o W1x mais W1y, eu posso colocar 2 vezes x mais y W1. E foi isso que eu fiz. Aqui eu tinha W1x mais W1y, eu troquei por 2 vezes x mais y W1. E vai acontecer uma coisa parecida lá no beta. Mais o beta, que multiplica então W2x com W2y. Isso pode ser escrito aqui, ó, W2x com W2y. Pode ser escrito como 2 vezes x mais y vezes W2. Então, eu vou escrever aqui como 2 vezes x mais y vezes W2. E, por fim, isso vai poder ser escrito, então, como 2 vezes o x mais y. Observe, 2 vezes x mais y tem no primeiro, tem nesse segundo termo que se formaram. Então, vou colocar esse cara em evidência. Que multiplica, então, o que eu tenho de diferente aqui é o alfa W1 no primeiro termo, e o que tem de diferente aqui é o beta W2 no segundo termo. Então, eu posso escrever como alfa W1 mais
beta W2. Mas veja bem a conclusão que a gente chegou. A gente chegou à conclusão, então, que a derivada disso aqui com relação a x, desse termo com relação a x, mais esse termo com relação a y, dá 2 vezes x mais y vezes esse termo. Isso significa, então, que essa expressão envolvendo a soma de alfa W1 mais beta W2, ela atendeu a EDP. Ó. A conclusão é que a DROM alfa W1 mais beta W2 DROM x mais a derivada de alfa W1 mais beta W2 com relação a y é igual a 2 vezes x mais y vezes alfa W1 mais beta W2. Ou seja, mas isso aqui é exatamente o formato da EDP. Esse aqui é exatamente o formato da EDP que a gente tinha, só que agora a função que está satisfazendo a EDP é a função alfa W1 mais beta W2. O que isso significa? Então, que dadas duas soluções, mesmo que elas sejam diferentes, né? A soma de duas funções diferentes é também uma solução. Dá para verificar por indução que a soma de 3, de 4, de 5, de 10, de infinitas soluções é também uma solução. Então é isso que importa para a gente. Nesse vídeo aqui eu queria mostrar para você que, vou voltar aqui em cima, que essa EDP aqui, que vai ser a que vai ser solucionada nesses vídeos, nesses próximos vídeos, ela é linear. A soma de soluções é também uma solução. Bom, para esse vídeo não ficar muito extenso, é só isso mesmo que eu queria atingir nesse exemplo. Bons estudos e é isso aí.